Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário que vocês irão assistir essa aula. Aula primeira do curso de História da África, mais um curso oferecido, né? Pelo nosso curso de História, EAD da UFES, uma disciplina, na verdade, um curso e uma disciplina. Nós tivemos já algum contato pelos fóruns, né? E eu fiquei muito feliz de ver a receptividade de vocês, de ver o entusiasmo com a disciplina História da África. Isso me deixou bastante motivada para preparar este material, para preparar as aulas, porque, como nós sabemos, é muito conteúdo. Então, por vezes, a gente tem que fazer alguns recortes que são necessários. Por isso, turma, vocês puderam ver que eu já coloquei muito material na nossa sala, porque eu entendo que são materiais complementares a esses vídeos. Porque como são aulas relativamente curtas, vídeos que precisam ser curtos, eu entendo que o material complementar vai ajudar vocês justamente a complementar as discussões historiográficas, teóricas das nossas aulas. Na verdade, é um complemento para os nossos textos base. E outra coisa que eu acho que é importante também, turma, é que a nossa sala ela já foi recheada com várias atividades didático-pedagógicas. Afinal de contas, nós estamos no curso, né, de licenciatura em História. Sei que muitos de vocês já atuam em sala de aula, alguns há menos tempo, outros há mais tempo. Então, meu intuito também é mostrar para vocês as possibilidades de materiais infinitas, né, relacionadas ao ensino de história da África. Eu acredito que é um material bastante importante. Vocês puderam ver que eu coloquei um material bastante diverso. Então, nós temos clipes de música, nós temos palestras, nós temos canções, nós temos livros, enfim, uma infinidade de materiais muito importantes, né? Todos os materiais, eles foram muito bem pensados, vocês poderão ver que são profissionais que atuam na área de história da África e também na área de educação para as relações étnico-raciais. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e que nosso semestre seja de muito estudo, dedicação, mas também que seja de muitas alegrias. Contem comigo para o que vocês precisarem, ok? Turma, olha, vamos lá. Qual a metodologia que eu trabalho, tá? Eu coloquei disponível para vocês os textos base. Em algumas aulas também existem os textos complementares. Eu sei que por vezes é muita leitura, a gente não dá conta, por isso que o curso permite que vocês possam ir e voltar, assim que desejarem e puderem, tiverem um tempinho na agenda de vocês, tá? Então, o meu intuito aqui é apresentar as discussões principais que os nossos autores, que as nossas autoras apresentam. Então, a partir de uma leitura, né, desses teóricos, dessas teóricas, a gente pode, na verdade, constituir uma ideia principal. Qual o objetivo principal desses autores? O que, na verdade, eles pretendem defender? Então, a partir desses objetivos principais, nós vamos delineando a nossa aula. E vocês vão perceber também que eu gosto muito de complementar as ideias dos autores e das autoras com outros intelectuais. Porque isso acontece o tempo todo conosco, na é verdade? Quando nós estamos lendo um livro, um texto, nossa, tantas outras ideias vêm à nossa mente. E isso também não vai ser indiferente a mim, né? Que trabalho já com essa disciplina há algum tempo. Então, eu coloco no slide também a lembrança, a memória desses outros autores que irão complementar a leitura do nosso texto base. Sempre que eu posso também, eu coloco o link. Então, por exemplo, a gente vai ver, vai conhecer um pouco a trajetória de um determinado intelectual. Nossa, tem um vídeo muito interessante que vai falar sobre a vida e a obra desse intelectual. Eu coloco o link no slide, porque aí depois vocês vão ter acesso a esses slides, a esse material. Por exemplo, é interessante que por isso, por exemplo, não, mas é interessante que vocês sempre entrem na nossa sala, porque sempre vai ter coisa nova.
tá bom? Então, esses slides estarão disponíveis para vocês. Ok, turma? Então, vamos lá, né? Olha só, qual que é a proposta da nossa aula de hoje? A nossa proposta é que nós possamos nos conhecer um pouco, né? Mas eu já deixei também um texto, né, base para vocês lerem, que é um texto clássico do Alberto da Costa Silva. Até tirei o livro daqui, mas na próxima aula eu coloco para vocês, que é um africanista, né? Um grande intelectual, falecido recentemente, mas um nome muito importante na área de estudos africanos. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar brevemente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou, então, Amanda Palomo Alves, professora de História da África, professora também na área de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Vocês viram que lá no fórum de notícias eu coloquei boas-vindas. E aí eu coloquei também o link do meu currículo Lattes. Então, vocês clicando naquele link, vocês serão diretamente direcionados à plataforma Lattes, que é uma plataforma importante, né, onde os professores, professoras colocam as suas biografias. Então, vocês poderão entrar nessa plataforma e conhecer um pouco da minha trajetória. Aqui é um breve resuminho. Então, eu nasci no interior de São Paulo, hoje moro, né, fora do estado de São Paulo, por isso esse sotaque que vocês estão percebendo, mas eu sou graduada em História e eu fiz 2 mestrados. Fiz um mestrado na área da História e fiz outro mestrado na área de Educação para as Relações Étnico-Raciais, no Rio de Janeiro. Em ambas as pesquisas de mestrado, eu trabalhei com a vida e a obra do Tony Tornado. Alguns de vocês devem saber quem é Tony Tornado, mas muitos não sabem que Tony Tornado foi um grande músico, um dos nomes mais importantes, representativos da black music no Brasil nos anos 1970. Então, em ambas as pesquisas de mestrado, tanto na área de história como na área de relações étnico-raciais, eu trabalhei com a vida e a obra do Tony Tornado. Essas pesquisas estão disponíveis na internet. Se vocês quiserem, me sinalizem lá na nossa sala, que eu coloco esse material complementar para vocês. Combinado? Eu me doutorei também na Universidade Federal Fluminense, na área de História Social, com tese defendida sobre História da África. Eu trabalhei com um país específico, que é Angola, investigando o papel da música, o papel da canção nas lutas de libertação e no pós-independência em Angola. Vocês poderão perceber nas nossas aulas e também nos materiais indicados na nossa sala que eu gosto muito de música. Eu acho que música é um instrumento didático pedagógico riquíssimo, né? É um instrumento, né, importante para nós historiadores, enquanto fonte primária de pesquisa, mas também é um material fundamental. Faz chegar até os nossos alunos conteúdos, temas, de uma maneira muito interessante. E de uma maneira também que, por vezes, eles se sentem mais atraídos, né, por fazer parte da vivência deles. Então, eu gosto bastante, né, e estudo, e sou especialista também, pesquisadora na área de música, apesar de não ser musicista de formação, tá bom? Fiz um pós-doutorado também na área de História da África, já fui professora da UFES, no Departamento de Teoria e Prática de Ensino, no Instituto de Educação, no presencial, trabalhei por 2 anos no Instituto de Educação da UFES, dei aulas para o curso de História, trabalhando a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ERER. Também sou professora da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo, e ali na Escola de Magistratura eu desenvolvo vários cursos na área de Direito, Relações Raciais, Racismo Institucional no Brasil, tá bom? Atualmente também desenvolvo alguns trabalhos junto à Escola de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando com disciplinas relacionadas à história da África e história contemporânea. Turma, tudo isso, de alguma maneira, resume brevemente a minha trajetória enquanto pesquisadora. Mas tem uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, é que há vários anos eu atuo também junto a um quilombo urbano, chamado Quilombo Urbano Aquilá. É um quilombo constituído por mulheres, majoritariamente mulheres negras, da zona oeste do Rio de Janeiro, e ali eu desenvolvo, ainda que à distância,
vários projetos relacionados à educação, relacionados a direitos humanos também. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho muito importante que nós, da academia, estejamos cada vez mais atentos e inseridos nas pautas e nas lutas dos movimentos sociais brasileiros. Eu acho esse movimento fundamental. É enriquecedor para nós, que estamos inseridos na academia, que podemos, de alguma maneira, levar os nossos conhecimentos para os movimentos sociais, mas é um movimento recíproco, porque eu aprendo todos os dias com aquelas mulheres. Né? Então, eu achei importante sinalizar também este trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo, junto ao Quilombo Urbano Aquilá. Ok? Vamos lá, vamos seguindo, né? Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, turma? Nós vamos apresentar o curso para vocês, que já está, na verdade, apresentado, né? Na forma do plano de curso que eu já inseri na nossa sala, mas eu gostaria de explicar rapidamente. A unidade 1, ela é formada por 4 aulas. O nosso curso, ele está organizado em 4 unidades. Cada unidade, 4 aulas. E aí, nós temos também as aulas semipresenciais, onde nós estaremos ali ao vivo, junto com vocês, falando sobre um texto específico, mas também conversando, interagindo, tá? Então, a unidade 1, ela está formatada dessa maneira. Nós vamos trabalhar hoje com algumas reflexões iniciais, vamos trabalhar na próxima aula algumas questões relacionadas ao imaginário constituído sobre a África. Veja bem, turma, essa discussão é fundamental, porque ainda hoje nós somos reféns de um imaginário construído historicamente sobre o continente africano. E como vocês sabem, infelizmente, é um imaginário repleto de estereótipos, de ideias negativas, né, e inverdades sobre o continente africano. Então, é fundamental uma aula sobre o imaginário, né, ocidental construído acerca do continente africano. Outra aula fundamental é falar sobre a Lei 10.639, né, reatualizada na Lei 11.645, de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas, na rede básica de ensino como um todo. E também, obviamente, né, essa lei acaba fazendo com que as universidades se sintam cada vez mais pressionadas a cumprir também essa importante lei. Fundamental essa aula para o nosso curso. E finalizamos a unidade 1 falando um pouco sobre o continente africano, apresentando aspectos físicos do continente como um todo. Nós vamos observar alguns mapas, mas também vamos falar, né, sobre a África enquanto berço da humanidade, o local onde nós nos tornamos humanos e aprendemos a viver em sociedade. Fundamental também essa aula para fechar a nossa unidade 1. Passamos para a unidade 2. Tendo em vista essa discussão sobre o continente africano, sobre o processo de hominização, sobre as migrações, nós acabamos chegando num outro tema, que é a organização das sociedades africanas, na ordem cultural, na ordem política, na ordem econômica. Então, nós vamos ter 2 aulas sobre as sociedades africanas, ok? No terceiro momento, da unidade 2, nós vamos falar sobre um tema, né, por vezes polêmico, mas fundamental, que é sobre a escravidão no continente africano. Será que a escravidão, que sempre existiu em todos os lugares do nosso planeta, mais especificamente no continente africano, será que ela deve ser compreendida da mesma maneira como nós compreendemos o processo de escravidão moderna? Aquele que surge a partir do tráfico atlântico de escravizados? Será que é a mesma compreensão que nós devemos ter? Vamos discutir sobre isso na nossa aula de escravidão africana, ok? E fechamos essa unidade com nossa aula sempre presencial não, né, turma? É a aula onde nós iremos interagir um pouco, que é uma aula sobre o comércio atlântico de escravizados, ok? A unidade 3 do nosso curso, ela dá continuidade, obviamente, a essa linha temporal. Por quê? Queira ou não queira, turma, essa perspectiva da cronologia, apesar de ser uma perspectiva cronológica
ocidental de dividir a história em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, ela é importante porque nossos alunos, eles concebem a história dessa maneira. E nós, enquanto alunos, também fomos formados a compreender a grande história da humanidade nessa perspectiva cronológica, tá? Então, é importante também, de alguma maneira, a gente seguir esse movimento, ainda que a gente possa, durante o nosso curso, fazer a crítica a esse modelo de organização cronológica das diferentes épocas da história da África, ok? Mas é importante a gente seguir esse movimento. Na unidade 3, então, nós vamos falar sobre a expansão colonial e a montagem dos sistemas coloniais em África, e nós chegaremos até o quê? A Conferência de Berlim, no final do século XIX. Qual que é a ideia que nós temos de Conferência de Berlim? Mais do que isso, qual a ideia que é passada pelos manuais didáticos sobre a Conferência de Berlim? Nós vamos analisar aquela imagem clássica do Otto von Bismarck, o chanceler alemão, cortando um bolo, né, nomeado África, né, como se fosse um processo onde o continente africano tivesse sido repartido entre as então potências europeias, algumas mais potências que outras, aquele período do final do século XIX. Será que essa imagem, ela explica em sua totalidade o que foi a Conferência de Berlim? E a participação de africanos e africanas nesse processo? Fica de fora, não é verdade? Então, nós vamos ter esse olhar atento, problematizador também, para a Conferência de Berlim. E aí chegamos aos diferentes colonialismos, né? Uma aula também importante, onde nós vamos falar um pouco sobre esse período colonial, né? Que foi um período, se nós formos pensar em termos de datas, em termos de décadas, foi um período muito curto, né, gente? Nós vamos analisar alguns mapas. Aproximadamente entre 3 décadas, o continente africano foi praticamente repartido entre diferentes nações europeias. Isso foi um processo muito rápido, né? 3 décadas, 4 décadas no máximo. Então, nós vamos analisar um pouco essas questões e sempre levando em consideração o quê? As resistências africanas. Ora, quanto da inserção de europeus nos territórios africanos, como que essas populações africanas reagiram? Como que elas reagiram a esse processo de invasão, né, colonial? Ora, as resistências foram diversas, inclusive negociando, tá? Então, acho que essa ideia da negociação enquanto resistência, que é uma ideia muito importante. Aqui no Brasil nós temos o professor João José Reis, da Federal da Bahia, que tem um livro chamado Negociação em Conflito, onde ele vai falar um pouco sobre esse conceito, sobre essa ideia da negociação enquanto resistência, ao falar sobre as lutas levadas a cabo por africanos na condição de escravizados na Bahia, no Nordeste brasileiro como um todo, tá bom? Então, também é uma referência importante para nós. E finalizamos o curso com a unidade 4, com 4 temas fundamentais: as lutas de libertação nacional e as independências. E nós vamos também falar do pós-independência, dos desafios que os países africanos acabam enfrentando, tomando como exemplo um país específico, que é Angola. Eu fiz pesquisa de campo em Angola, tenho muito material que eu trouxe dessa pesquisa de campo em Luanda, então eu vou apresentar um pouco para vocês desse material e das impressões que eu tive, ok? E aí, nós vamos para a unidade 3 do nosso curso, onde nós vamos falar um pouco sobre o apartheid, a constituição do apartheid na África do Sul, e finalizamos com uma aula muito importante também sobre os movimentos sociais, e especificamente sobre o feminismo africano, os feminismos africanos e suas conexões globais. Ok, turma? Então, essa é a maneira na qual o nosso curso está dividido. Espero que vocês gostem e espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!